Querido diácono Ricardo, os noviços, irmãos e irmãs, esses dias conversando com um amigo, partilhando sobre este tempo todo que nós estamos vivendo, do confinamento, do isolamento social, da quarentena, das dificuldades que as pessoas têm de obedecer, essas dificuldades compreensíveis, é claro, de obedecer estas realidades, as nossas próprias dificuldades em passar por essas situações que a gente jamais imaginou. Falávamos também desses dias litúrgicos, da Semana Santa. Claro, toda a preparação para celebrar a Páscoa, a Quaresma, a riqueza da Palavra de Deus. E depois, claro, a Semana Santa, a Semana Maior, a grande semana. E, é claro, depois da Semana Santa, que é coroada com o Sagrado Tríduo Pascal, nós iniciamos a oitava de Páscoa, tão rica, tão densa, tão importante na nossa fé como a Semana Santa. Desde a solene vigília pascal, a Igreja nos oferece evangelhos, passagens do Evangelho, dos santos evangelhos, aonde nós vamos refletir de uma forma muito profunda, quando, claro, permitimos que a graça de Deus nos encontre. A riqueza da fé pascal, a riqueza da fé pascal. E hoje ouvimos o Evangelho de São João. Maria Madalena. São Lucas diz que dela haviam saído 7 demônios. O Senhor expulsou 7 demônios, ou seja, aquela mulher, antes de conhecer Jesus, antes de se encontrar com o Senhor, tinha uma vida toda distante de Deus. O número 7 aqui com a sua simbologia, quer dizer, 7 demônios, ela tinha a vida toda afastada de Deus, porque quem é o demônio? É aquele que nos afasta de Deus, nos separa de Deus, nos leva para longe da graça. Não fala que ela fez isso, que ela fez aquilo, mas que ela tinha 7 demônios. Quer dizer, uma vida totalmente distante da graça de Deus. Então, quando ela se encontra com Jesus, a vida dela adquire um novo significado. Então, aquela mulher que encontrou-se em Jesus com o sentido da sua vida, vai de madrugada, vai logo cedo. Para São João tem toda uma catequese para falar conosco, e vamos perceber isso nesse Evangelho. Ela vai logo de madrugada, quer dizer, ela não perde tempo. E quantas vezes nós perdemos tempo com as coisas? Não, porque hoje está chovendo, não, porque está sol demais, não, porque eu estou cansado, não, porque meu pé dói, não, porque isso, não, porque aquilo. Quantas vezes nós arranjamos desculpas para as coisas de Deus? Maria Madalena, bem cedo de madrugada, quer dizer, ela não arranja desculpa, ela vai ao encontro do Senhor. O Senhor, que na cabeça dela, que na cabeça dos outros, está morto. Não tem vida, mas o amor que ela tinha pelo Senhor é tão grande, tão imenso, que ela vai lá. Ela encontrou a pedra rolada do túmulo e ela se inclina para olhar. Esse se inclinar não é só porque o túmulo era baixo, não. Repito, é uma catequese de São João. Quando na liturgia nós nos inclinamos, por exemplo, quando dizemos o Santíssimo Nome de Jesus, ou quando recitamos o Glória ao Pai, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por que nós nos inclinamos? Porque nós damos a Deus, né? Fazer esse gesto de inclinar-se significa, eu estou colocando a minha vida na mão daquela pessoa, eu estou dando
aquela pessoa, claro, a Deus o meu ponto fraco, eu estou entregue, a minha vida está entregue. Se eu recebesse um golpe nessa região da nuca, do pescoço, pronto, está acabado, estou eliminado. Então, inclinar-se significa, eu coloco a minha vida nas mãos daquela pessoa. Ela se inclinou porque ela estava dizendo, porque a catequese de São João nos está dizendo, eu me inclino, eu entrego a minha vida para este Senhor. Ele está morto, mas eu me entrego, eu entreguei a minha vida a Ele, porque no meu coração Ele está vivo. Claro, ela ainda não tinha percebido que Jesus não estava mais morto. E ela se inclinando, encontra dois anjos sentados. Notemos a posição dos corpos. Ela se inclina, ela entrega a sua vida. Os anjos estão sentados, estão acomodados, estão tranquilos. Por que eles estão acomodados? Por que eles estão tranquilos? Porque eles sabem aonde está o Senhor. Então eles estão tranquilos e perguntam para ela, por que você está chorando? O que está acontecendo? Você não entregou sua vida? Então, calma, fique tranquila. Não precisa se preocupar. Eu queria saber onde está o meu Senhor. Olha o carinho de Maria Madalena para com o Senhor. E ela se volta para trás e vê Jesus em pé. Ela se inclina, os anjos estão sentados e Jesus está em pé. Em pé é a posição daquele que está ressuscitado, daquele que está vivo. Ela entregou a vida, se inclinou. Os anjos estão sentados, estão vivos, mas sentados. Mas quem é o Todo-Poderoso? Aquele que está em pé. Ele é o Todo-Poderoso em nossas vidas. Os anjos, é claro, já foram redimidos pelo Senhor, já nasceram nessa condição, porque Deus os fez assim, mas a criatura está inclinada, a criatura oferece a sua vida nas mãos de Deus. Nós devemos oferecer as nossas vidas nas mãos do Senhor e não nos preocupar com nada, confiar na graça do Senhor. E Ele está em pé. E pergunta a ela também como os anjos, por que você está chorando? E ela, o texto diz, pensava que fosse o jardineiro, não tinha reconhecido o Senhor. Aí o detalhe, quando ela vai reconhecer o Senhor? Quando o Senhor fala com ela o seu nome. Por isso que quando nós entramos na igreja, pelo sacramento do batismo, o sacerdote pergunta se é um adulto, pergunta para o adulto, ou se é uma criança, pergunta para os pais, qual é o nome? Porque está dizendo, quem é essa pessoa? Que ela se apresente diante de Deus. Então Jesus olha em pé, ressuscitado, e diz o nome dela, Maria. E quando ela ouve, poderia ser quem fosse, poderia ser quem fosse, não, estar com a roupa que estivesse, do jeito que estivesse, mas ela reconheceu a voz do seu Senhor. A ovelha reconhece a voz do pastor. Quando o Senhor pronunciou o seu nome, quando aquela voz chegou, não só nos seus ouvidos, mas no seu coração, passou como que um filme na vida de Maria Madalena. Esse eu conheço quem é. E ela se prostra na presença de Jesus. Por isso ele vai dizer, não me segures, ainda não fui para o meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Mas vá anunciar aos meus irmãos. E Maria Madalena vai, e ela se torna a apóstola da ressurreição. Cada um de nós, no reino de Deus, tem o seu lugar e o nosso lugar é único.
também o lugar de Maria Madalena. Ela foi a primeira a anunciar à igreja a ressurreição. Hoje, nesta terça-feira da oitava de Páscoa, nesse terceiro dia da oitava de Páscoa, nós somos convidados também a sermos Marias Madalenas, a anunciar a todos: Jesus está vivo. E quando é que nós reconhecemos o Senhor? São João, o apóstolo São João, no Evangelho, nos faz compreender quando ouvimos a palavra dele. Por isso, a igreja se reúne ao redor da palavra e, por consequência, da Eucaristia. Nós queremos reconhecer Jesus? Ouçamos com amor, ouçamos como Maria Madalena, que se inclina, que entrega com confiança a sua vida nas mãos do Senhor e ouve esta palavra. E esta palavra nos coloca prostrados, reconhecendo a divindade daquele ser humano que é Deus, que nos deu a vida, que nos deu a salvação. Por isso nós caminhamos firmes, alegres, confiantes, seguros. Não seguros em nossas forças, em nossas potencialidades, em nossas capacidades, porque estas falham. Mas confiantes e seguros na palavra de Deus, que não nos abandona e não nos engana jamais. Cristo ressuscitado, salvai-nos.